Ei, menina, tu não era pra estar estudando pra prova de Cosme, não? Oxe, minha fé, mas estou estudando sim. Inclusive, essa série é sobre os povos iorubás. Se chama Yanu. É sobre uma menina que é bem forte, sabe? E tenta buscar a verdade sobre o seu povo. É uma série bem massa. Nossa, que legal. Eu não conhecia essa série e nem esse povo. Yorutá, que tu disse, é? Yorubá, Sara. Ah, Nossa, eu também não conhecia. Se bem que na escola a gente nem aprende sobre os povos africanos, né? Suas Né? especificidades e sua importância. É difícil mesmo. pesquisa mais aí um pouquinho, fiquei interessada. Vou dar uma olhadinha. Vou pesquisar aqui também. Nossa, eu achei aqui na Netflix um documentário que se chama Aí Tem História. É um documentário sobre os povos yorubais. Vamos ver pra aprender mais? Então vamos lá pra sala pra assistir? Fica bem melhor? Bora. Posso dar o play? Pode. Você já parou para pensar por que usamos palavras como fubá, dengo e caçula no nosso dia a dia? Ou de onde vem a força dos orixás cultuados em terreiro por todo o Brasil? A resposta está a milhares de quilômetros daqui, na África Ocidental, com um dos povos mais influentes da nossa cultura, os Yorubais. Hoje vamos descobrir quem são eles, como chegaram ao Brasil e por que a sua herança está tão presente na nossa vida, inclusive aqui em Natal. Os Yorubás são um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental. Habitavam originalmente a região do Golfo da Guiné, onde hoje se localiza o sudoeste da Nigéria, além de partes do Benin e Togo. Atualmente, são mais de 44 milhões de pessoas e sua língua, do tronco linguístico nígero-congolês, totalmente tonal, onde possui três tons diferentes e a entonação muda completamente o significado das palavras. A história dos Yorubás começa em Ilé-Ifé, fundada no século XII. Segundo a mitologia Yorubá, Ododua, filho de Olodumaré, o criador preexistente de todo o universo, desceu do céu e criou a terra nesse lugar sagrado. Ilé-Ifé tornou-se o centro do mundo espiritual iorubá e o local de consagração dos governantes de todas as comunidades que surgiram depois. Os reis de Ifé recebiam o título de Oni e eram considerados descendentes diretos de Ododua. Arqueologicamente, Ilé-Ifé produziu entre os séculos XII e XV algumas das mais sofisticadas esculturas em bronze, terracota e latão da história africana. Essas obras demonstram o domínio técnico excepcional da metalurgia e o naturalismo artístico que impressionou o mundo quando foram descobertas. Mas será que tudo isso acontecia de forma desorganizada? Aí que vocês se enganam. Os Yorubás se constituíram em sociedades politicamente bem definidas através de cidades-estados independentes, onde cada uma tinha seu próprio rei, chamado de Obá, e suas próprias instituições. Ilê e Fé, fundada no século XII, era o centro espiritual e político de tudo. Os governantes tinham o título de Oni, e era de lá que todos os outros reis iorubás diziam que descendiam. Oió, fundada no século XIV, foi fundada por Orania, um dos filhos de Ododua. Oió se tornou o Império Iorubá mais poderoso entre os anos 1600 e 1835. Oió era governada inicialmente por Xangô. Após sua morte, passou a ser venerado como uma divindade em toda a costa do Benin. E essa influência chegou então até o Brasil. Xangô é cultuado até hoje nas religiões de matriz africana. Aqui no Brasil, como o orixá da justiça, dos raios e trovões, por ter um temperamento forte e pelos seus poderes sobrenaturais. A economia iorubá se baseava em três pilares principais: a agricultura, o artesanato e o comércio regional. Na agricultura, o principal alimento deles era o inhame, mas também plantavam vários tipos de feijões, principalmente o feijão fradinho, além de milho, quiabo e dendê. Já no artesanato, eles eram especialistas na tecelagem de tecidos muito bem elaborados, produziam contas de vidro e faziam também esculturas em madeira e marfim. Bom, ele tinha rotas comerciais muito bem estabelecidas antes mesmo da chegada dos europeus. Comercializavam nozes de cola, artigos de metal, tecidos, couro, e essas rotas facilitaram a inserção da região no mercado atlântico.
A partir do século XVI, o contato com os europeus mudou drasticamente a vida na África Ocidental. Rotas comerciais que antes conectavam povos e mercadorias passaram a alimentar um sistema violento, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Entre 1515 e 1886, estima-se que 12,5 milhões de africanos foram embarcados à força para as Américas, e cerca de 2 milhões morreram durante a travessia do Atlântico. E os iorubás foram especialmente afetados entre 1780 e 1850, e aproximadamente 731 mil foram escravizados. Mas o que levou a isso? As guerras internas. O colapso do Império de Oiô entre 1817 e 1893 desencadeou conflitos entre cidades e estados. Muitos iorubás capturados nessas guerras acabaram vendidos como escravizados. A travessia do Atlântico, chamada de Calunga, o Grande Oceano, durava entre 35 e 50 dias, em condições desumanas. Essa diáspora forçada espalhou milhões de iorubás por todo o Atlântico, em países como Cuba, Haiti, Jamaica, Trinidade e o Brasil, com destaque para a Bahia e Rio de Janeiro. E aqui no Brasil, eles ficaram conhecidos popularmente como Nagôs, termo derivado de Anagó, o nome de um subgrupo de iorubás. Os portugueses usavam esse termo para distingui-los de outros africanos ocidentais. Nossa, que documentário legal, né? Mesmo depois de tanta violência e da escravidão, os iorubás ainda conseguiram preservar sua cultura, como a comida, a língua, a religião que a gente tanto usa no nosso dia a dia. Isso eu achei tão interessante que eu fiz até umas pesquisas aqui. Olha, aqui diz que o berço da cultura dos iorubás é a religião. Aí, inclusive, ela é baseada no culto aos orixás, que são meio que o intermédio entre o Deus Supremo e nós, seres humanos. Bem Pois é. interessante. E ainda tá dizendo aqui, ó, que no topo dessa organização está o Olodumare, o Deus Supremo da criação, responsável pela origem do universo e de tudo que existe nele, inclusive os orixás. Ele é a fonte de todo Acer, que é a força vital. Verdade. E ainda tem outros cultuados pelos iorubás, como o Xangô, que é um senhor da justiça e dos raios, Ogum, que ensinou justamente a metalogia aos humanos, Oxum, que é a deusa das águas doces e do amor, Oxóssi, que é o senhor das caças e das florestas, e muitos outros, como Oxalá e Issa. São divindades complexas e que exploram tanto a natureza como a própria humanidade. Hello, Moto. Emily. Nossa, atende. Oi, Emily. Galera, a gente tá aqui na praia para aproveitar a última semana antes de voltar às aulas, tomar uma caipirinha, um banho de mar. Tá aqui comigo Isa e Maibi. Oi! Ai, vamos, meninas. Vai dar certo, vai dar Ai, certo. bora, eu vou botar meu óculos de sol. Já já nós brota aí, pô. Ela que é da cultura iorubá também? Verdade, ela é a rainha dos mares e protetora dos navegantes. Tem razão. Inclusive, todo dia 2 de fevereiro já posso vir aqui para homenageá-la. Assim como tem uma tradição viva, né? Uma tradição que atravessou, inclusive, o oceano. Ah, menina, tá ali. Olha! Consequentemente, a cultura. O mais intrigante é que culturas como essa sempre foram marginalizadas e sofreram preconceito. Mas sempre assim como os iorubás, eles foram historicamente protagonistas do comércio, da ciência, na organização social e também na espiritualidade. Logo, compreender essas sociedades é essencial para romper essas visões simplificadas sobre a África e reconhecer sua importância como parte da construção da história mundial.